A Vibe Mundial apresenta programa Terra e Luz, Natureza em Ação, com Evani Carrasco. Olá! Sejam bem-vindos! Hoje mais um programa especial. Lembra que a gente falou, continuando o programa da semana passada, que a gente falou sobre coluna. A semana passada falamos da coluna cervical, agora a gente vai falar do resto da coluna. Mas antes disso, eu quero agradecer a sua audiência! Yay! Se você não viu o programa anterior, corre lá, pega, tá no YouTube para você ver direitinho, junta, porque você vai ter uma aula de coluna e uma aula de vida. Gente, dia 16 de março, no próximo sábado, tem Ritual de Baiano, lá na Nova Ordem do Sol. Imperdível se você precisa corrigir coisas na sua vida, se coisas atrapalham seu caminho, se tem muito pedregulho no seu asfalto, não é verdade? Se você não consegue se mexer direito. Então você tem um encontro marcado com a linha de Baiano, um ritual belíssimo, no dia 16 de março, lá na Nova Ordem do Sol, em Mogi das Cruzes, às 4 horas da tarde. Né? Continuando nosso assunto da semana passada, hoje nós vamos falar das dores emocionais e a coluna, mas vamos falar de toda a nossa parte torácica e lombar. Lembrando você que a gente falou da cervical, onde a gente fala das responsabilidades infligidas a nós, do que os outros determinam de ser você mesmo, de exercer o seu papel, a sua criatividade, e de você achar que você é obrigada a tudo. Essa aí é a cervical, carrega o mundo nas costas, isso, certo? É o Atlas, e azara, né, com o seu pescoço, não é verdade? Então vamos falar agora da torácica. Vamos, minha gente, pega aí papel e caneta. A gente está falando bastante sobre os exemplos do que você pode estar passando, de repente, de como você pode solucionar. Né? O nosso foco aqui vai ser mudar um pouco a perspectiva para você poder transformar. Em vez de dor, a gente vai trabalhar aí com uma resposta, né? A dor, ela tá te indicando um caminho de como você pode trabalhar isso de forma mais saudável para a sua pessoa. E depois que se instalou, a gente tem que trabalhar essa dor mesmo e fazê-la virar amor. Nossa, né? É desafio. Desafio total, total. Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Vamos começar tudo que a gente tem aqui na nossa torácica. Aqui a gente começa a falar dos medos. A1, A2, A3, A4 e A5, elas vão falar de medo. Logo depois da cervical, né? A C7 ela já começa a falar do medo, né? Para no fardo, no 6, na cervical 6. Aí ela começa no 7, medo de não saber lidar e tentar fugir, tá? Essa 7 é o que liga onde começa a base do seu pescoço aqui, bem na linha do seu ombro, bem naquela linha. Então ela vai começar a torácica, onde começa todo o seu corpo, né? Tem o pescoço e o corpo. Então, vamos lá. A primeira vértebrazinha que tem, aí, bem na linha do seu ombro, bem na linha, é o medo da perda. Logo abaixo dela, você tem o sufocamento. Ai, que maravilhoso. Nossa, dona Ivani, sabe o que eu tô pensando aqui? O que você tá pensando aí? Medo da perda, é bem aqui na parte dos ombros, né? Isso. Às vezes quando a gente... Você já deve ter, né? Você que tá aí ouvindo a gente, vendo a gente, problema no manguito? Sim! Né? Então, será que pode estar a ver também com síndrome síndrome tá aqui, Olha do ninho vazio? Com certeza, porque é o medo de perder. Quando os filhos vão embora, primeiro que você começa com o medo de não saber lidar. Então, você começa com aquela coisa estranha entre os ombros e o pescoço. Você não sabe direito, mas não consegue se expressar, não consegue falar. Aí você tem o medo da perda. Quando os filhos começam a ir embora, você não sabe o que você vai fazer. Como é que vai ser agora? Não preciso mais trabalhar tanto para sustentar ou eu tenho que mantê-los aqui e sustentar eles fora?
Jogos de controle aí, né? Como é que eu vou fazer? Isso dá uma sensação de sufocamento. Se você for olhar, olha onde está o manguito. A sensação de sufocamento está exatamente correlacionada a essa vértebra. A 2 aqui, ó. Torácica 2. E a injustiça também. Então, você tem três vértebras aqui que vão lidar com como é que tua vida está ficando. Tá? Quando você tem dor aqui, a vontade que você tem é de socar. A ação é no braço. Gente, bem na altura aí dos ombros, bem né? na altura do ombro e do braço. Aí você tem, no 4, medo de se entregar ao amor. Sabe por quê? Você falou da síndrome do ninho vazio. É um exemplo só. Quando você... os seus filhos vão embora, porque já estão adultos, porque pequeno não vai embora. Então, já estão adultos. Eles estão saindo. Os casais, eles costumam direcionar todo o amor deles para os filhos. Quando os filhos vão embora, um dá de cara com o outro. O marido dá de cara com a mulher. Aí eles podem descobrir que eles não se suportam, de que a única estrutura que os manteve juntos eram os filhos. É pesado isso aí. Né? Ele vai descobrir que ele não vai trabalhar mais. Eu não gosto dessa profissão. Ele já não gostava há muito tempo, mas mantinha a profissão exatamente por causa de manter os filhos. Então, aqui é uma reformulação total. Isso aqui dá bastante problema, tá? Mas isso aqui começa a dar trabalho quando você já é mais maduro um pouco. Não... Logo depois que você casou, quando você começa a ter filhos, você começa a trabalhar isso aqui, ó. Aí sua vida profissional, ela começa a se desenvolver. Você tem na 5, o medo do fracasso. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Na 6, o ciúme extremo. O ciúme extremo tá bem em cima do coração, gente. Tá aqui, ó. Bem em cima do coração. Por isso que se relaciona o ciúme extremo com o amor. É amor? Não, você tá falando de posse, né? Tá falando de posse, por quê? Porque os braços, eles são, ó, tá bem na musculatura da omoplata aqui. Aonde que o meu ferra? O meu ferra bem nessa junção de eu tô falando bem aqui porque eu tô mexendo no computador aqui, ó. Bem na 5, ele tem um feixe de nervos aqui no chakra de incorporação. Então, a incorporação obriga você a trabalhar a entrega amorosa e o medo do fracasso. Então, entre a injustiça, a entrega amorosa e o medo do fracasso, está onde se trabalha a incorporação. Um de um lado, outro do outro aqui, ó, tá? Aí você vê para onde é a hérnia, você sabe aonde você vai se ferrar, né? Esse medo de se entregar ao amor, ele tem a ver com o ciúme extremo que está logo embaixo aqui, ó. Pode ser ciúme que a pessoa sente e o que também outras pessoas sentem pela pessoa? Pode ser, porque de todo jeito é o medo da entrega. Quando você estraga um chakra, quando você tem um desequilíbrio no chakra, ele bloqueia logo acima e logo abaixo. Então, se você tem um problema no chakra, ele vai danar com a tua vértebra também. Tá, vou dar um exemplo. Se a pessoa, de repente, ela tem, né, um problema aí nessa parte e ela também, provavelmente, deve atrair pessoas com essa mesma vibratória. Com certeza. Onde você tem um nó, que é nesses feixes de nervo, você tem um nó ali, é ali que você vibra. É ali que você vai ter o problema, é ali que você vai ter que trabalhar. Então, não tem jeito, não tem escapatória. Aí. Quando você fala sufocamento aqui na vértebra 2 da torácica, esse sufocamento, ele vai atrapalhar sua respiração. E a sua ansiedade. Você vai ter que trabalhar a ansiedade e vai trabalhar rinite, porque ela vai aparecer. Tudo que é ligado à respiração. Então, a gente teve experiências com a Covid que você mexeu em toda a sua coluna. Total. Medo. Medo, ansiedade, medo de futuro, medo da morte, o fardo porque você não trabalhava, medo de passar fome. Fracasso, perdas de bens. Então, você estragou a sua coluna. Por isso está todo mundo com dor na lombar agora. Lógico que tá. Você não sabia como ia ficar. Não tinha confiança no futuro. O pior, o que leva todo mundo para um terreiro para incorporar é o medo de se entregar ao amor. Que é onde dói, bem atrás do ombro aqui, ó. Bem aqui, bem na asa. Aí é o medo de se entregar ao amor.
Por quê? Porque ele vai pegar esse movimento do braço. Quando você ama, você quer pegar, você quer abraçar. É isso aqui onde mora o perigo, ó. Tá? Se você tem medo de se entregar ao amor, você vai ter frustração sexual. Tá aqui, o medo de se entregar ao amor é 4. Quer ver a L4? Aqui, ó, frustração sexual. A coluna é assim. Tudo que você tem, você pega ele pelo meio, pela cintura mais ou menos. Tudo que você tem acima reflete no que tem abaixo. Estragou o de cima, estragou a um de cima, estraga um de baixo. Estragou a 2 de cima, estraga 2 de baixo. E é assim caminha a humanidade. Então, se você tem medo de se entregar ao amor, você tem frustração sexual também. Pode ser por sentimento de traição na lombar, ó. Se sentiu traído por alguma coisa. Eu tô falando traição não é só sexual, hein, gente? Traição é traição, sexo é sexo. Tá? Só que a gente, quando fala de emoção, faz um balaio de gato, né? Mas é bem isso aqui. A gente tá aqui discutindo. Aí, onde que a gente estava mesmo? No ciúme extremo, tá? Medo de se entregar ao amor na 4. Aí você tem o medo do fracasso, lá já na vértebra 5 da torácica. Lógico, se você tem medo de se entregar ao amor, o medo de fracassar é enorme. Então, o que você faz? Você faz concessões. E essas concessões vão estragando outras áreas do seu corpinho. É que vai além do limite, né? Aí você vai vibrar mais uma coisa sem pegar direitinho. Mas por que eu tô com esse ciúme? Que aí você já conserta, né? Não, mas isso já você começa a fazer concessões na sua vida. Não esquece que a gente trabalhou lá em cima o conceito do Atlas, né? O excesso de responsabilidade, a culpa, aquelas coisas todas. Então, estragou em cima, que é o que forma quando você é pequeno, né? Ela começa a formar sobrevivência, lembra, embaixo igual em cima. Conforme vai trabalhando sobrevivência, que é a lombar, você vai trabalhando conceitos mais mentais, intelectuais, mais elaborados, né? Aí, vamos lá. Você tem o conflito familiar. Lógico, você tem medo de se entregar ao amor, só que leva a isso. Medo do fracasso, ciúme, conflito familiar. Vamos lá, na 8. Não suporta a derrota. Então, você quer ganhar sempre, tá? Não suporta a derrota, deve também estar relacionado não suporta errar, viu, gente? Derrota, quem erra é derrotado por si mesmo. Exatamente isso, né? Às vezes a gente faz algumas avaliações, principalmente usando o enneagrama, às vezes a gente usa o mapa dos raios, né? Tem algumas vibratórias que não pode ouvir falar nisso. Errar? Não, imagina, eu nunca erro. 8. Né? Então, é sofrido, viu? Sofrido mesmo, mas tem que identificar de onde vem isso aqui. Exatamente. Muito provavelmente dos conflitos familiares. Você não pode errar, porque se você você é responsável por tudo, você não pode errar. Né? Aí você tem o medo do abandono. Se você vai errar, mamãe vai embora, né? Papai não gosta mais de você, meu pai pode ir embora só porque eu erro. Então, meu pai arrumou uma namorada porque eu errava muito. Então, eu era o motivo do erro. Aí vai de novo nas ideias que atormentam. Sobe a culpa lá, C4. Estraga lá as ideias que atormentam, tá? Aí você vai... conflito, medo de abandono. Perda de território ou rejeição, claro. O que acabou de falar, né? Vamos lá. Autodesvalorização. Se você é culpado de tudo... autodesvalorização, certo? Gente, autoestima aí, hein? Aí você passa pro perfeccionismo extremo. Porque eu sou obrigada a melhorar isso e eu não posso errar de jeito nenhum. Porque senão as pessoas vão embora, elas não vão gostar mais de mim, eu vou perder meu trabalho, a pessoa que eu gosto, ela vai ficar com o amigo, então eu vou ficar muito ciumento. E aí você já tá estragando inteiro, ó. Aí começa o perigo, que é onde assola a humanidade atualmente. Você entra na lombar. Quando você entra na lombar, a L1, que é a que liga, é bem na sua cintura. A L1 é da sua cintura. Então, ele está falando do seu poder pessoal, tá? A L1 é de uma pessoa muito insegura. Problemas na L1 é muita insegurança. Por quê? Porque ela já veio trabalhando tudo, aquilo estourou aqui, ó. Tá? Quando você tá na L2,
o sentimento de humilhação é grande. Se ele é inseguro, ele tem que fazer de tudo para não ser humilhado. Ora as bolas. Se ele tiver perdas, ele é humilhado. Se ele for derrotado, ele é humilhado. Se ele tiver ciúme, muito ciúme de uma pessoa, ele acha que ele está sendo humilhado. Se ele tem conflito familiar, é humilhação. Tudo aqui vai para a humilhação, que é problemas na L2. Quase todo mundo tem. Atualmente, quase todo mundo tem. Todo mundo tem. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade de humilhação. Assim, eu tô pensando, né? É também onde a gente engorda. Aqui, ó, A barriga. a barriga. É o pochete. Mas essa parte É a aqui pochete. também, né? Aqui é a anca, ó. A anca, Anca. isso, é anca. Tá? Por que mulher fica com anca larga depois que casa e tem filhos? Proteção, né? Proteção contra o quê, hein? Acho que Humilhação aqui, ó. humilhação. A humilhação. Porque a gente foi educada para aguentar tudo. Certo? Ou você Caramba, tá né? gorda, você não era assim antes de casar, claro. Uhum. Lógico, não tinha casamento, por isso que não era. Os caras são engraçados, né? A gente é a maior gatinha quando é nova. Aí casa, o cara estraga com o seu corpo. Destrói, quer que você tome cerveja junto com ele. Coma carne cheia de gordura. Todo dia quer churrasco, não quer verdura de jeito nenhum. Não come queijo branco, só amarelo. Você é obrigada a comer aquilo, dividir aquele prato com aquele sujeito. Certo? Olha as não é concessões, né? E aí você é obrigada a, Uhum. tá? E mesmo que você não queira, você faz, tá, Thalissa? Uhum. Ai, mas eu quero lasanha. Você fala, caralho, já foi minha dieta, já foi pro saco. Vlau. E assim caminha a humanidade, né? E aí o que acontece? Você vai acumulando tudo isso aqui, ó, No corpinho aí, no né? corpinho. É. Aí vou pedir 2 pratos só por tua causa. Ixi, eu escutei tanto isso. Aham. Aí depois ele vira pra você e fala assim, nossa, você tá engordando. Mas aí você quer ir pra ginástica, ele fala assim, mas quem vai ficar com as crianças? Eu não posso ficar. Jogos de controle de novo, ó. Aí sim, por isso que estraga a coluna. A gente tá brincando, mas é exatamente isso que é quando muitas de nós temos isso, né? A gente é treinada exatamente para isso. Então, descendo um pouquinho mais, esse sentimento de humilhação, toda a nossa educação até hoje, ela vem nessa humilhação. E hoje se fala muito disso. Você tem que tomar cuidado com o que fala, porque tudo é humilhante, tudo é bullying, tudo é passível de processo. Então você não sabe mais nem como falar. Não esquece, estragou a 2, vamos lá na cervical 2. A abnegação, você é obrigada a concordar com tudo. Cegamente, né? Cegamente. Então, se você é obrigada a concordar com tudo, não pode falar o que pensa, não pode dizer não, você está estragando a sua lombar também. Então, o jeito que a nossa sociedade está caminhando, ela está caminhando para estragar o seu corpinho. Porque quanto mais você precisar de remédio, melhor para um monte de gente. Funciona todo o sistema. Não é verdade? Tá. A L3, ela fala dos sentimentos de traição, inclusive autotraição. Eu tô me traindo, eu não posso falar. É isso que a gente tá falando. Acabamos de falar. A L4, ela já vai falar da frustração sexual. Olha só que bonitinho. Qual é a C4? Raiva, culpa e ira. Gente, frustração sexual, né? Você vai ver que tá bem compatível com o chakra sexual. Exatamente. E vamos lembrar que não é só o sexo especificamente, né? Vai ser Prazeres. Prazeres, né? Prazeres. O que eu faço pra mim que é gostoso, que eu faço só pra mim? Sem culpa de ser feliz, né? Então, às vezes a pessoa adora dançar. Ai, mas não posso sair pra dançar porque, sei lá, vão falar X coisa de mim. Não, gente. Vamos falar do teu jeito. Você fazendo ou não. Vai falar. Todo mundo vai falar. Esquenta não. Independente. E também fala muito de ação, né? Se você tá demorando muito para tomar uma ação em relação aos seus prazeres, né? Você também vai ter um nó aí nessa situação, né? Vai. Vai. Complicado. Aí, depois disso, claro, você tem o peso do Salvador. Não é melhor eu não fazer isso porque eu posso prejudicar o outro.
claro, né? Aí você entra naquela parte do sacro, né? O sacro, toda essa parte coxígena, ele vai falar da influência de alguém ou de alguma coisa e das suas crenças e suas convicções. É aí que mora o chakra da sobrevivência. Você sobrevive, esse é o primeiro chakra que é o do bebezinho. É ele que você tem. É o chakra da sobrevivência. Depois os chakras eles vão se formando até 7, 8 anos de idade e amadurecem ali pelos 13, 14, que é por isso que no programa passado eu falei que o meu problema começou do 12 para o 13 anos, mais ou menos. Então, você tem, quando é pequenininho, aqui na sua sobrevivência, né? Aí é a influência da mãe, do pai, da família, que vão montar o seu sistema de crenças. Problemas nessa área, ele vai te falar de anemia, sabe? E das suas inseguranças básicas ligadas à sua sobrevivência. Dali, ele vai subindo. Tá? Dali ele passa para a cervical, que você vai amadurecendo o seu intelecto, as coisas que você pensa, já enraizando as suas crenças, o seu código de crenças que é passado para você na infância com a educação, porque essas crenças, você não nasce com ela. Não, né? Você não nasce com ela. Elas são forjadas na educação. Então, seus pais passam a crença deles para você. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando coisas que você acredita. Seus valores, né? Seus valores. O que é importante para você. Crença é o que é importante. Não tem a ver com espiritualidade. Mas essas crenças, as que vai estragar todas as áreas da sua vida, porque a coluna ela vai obedecer. A tua base é esse sistema de crenças. Então, para corrigir a coluna, você tem que passar a acreditar ou trabalhar essas crenças em cada uma de suas, de cada área da sua vida e cada sentimento teu. Né? Ai. A questão é, depois que eu verifiquei, né, que eu tenho algumas dessas situações, tenho a escoliose, eu tenho a lordose, como que seria a indicação para trabalhar isso, né? Bom, primeiro você cuida do corpo, porque ninguém merece sentir dor. A dor, ela é só para te avisar que tem alguma coisa erradinha ali ou ficando errado. Isso. Primeiro, cuida do corpinho. Então, vamos lá. Primeiro, tira a dor. E vamos tratar. Aí você entra com tudo que se trata com a coluna. As terapias alternativas, aromas, massagens, pilates, acupuntura, fisioterapia, tudo que você pode trabalhar em termos de corpo. Porque é o corpo o problema agora, tá? Dali você vai indo ao mesmo tempo, identificando quais os sentimentos que estão levando você a infringir aquela penalidade no teu corpo. E começar a abrir caminho para felicidade. Ora as bolas. Se o seu problema é lombar, que a maioria das pessoas agora está com problema lombar, a maioria é no 2 e a grande maioria é na 4. Nunca se falou tanto de sexo. Nunca. E nunca se transou tão pouco. Nossa. A gente não tem mais qualidade sexual, porque a gente não sabe mais o que é vida sexual. A gente não tem encontro de pessoas. A gente não namora mais. A gente não ama, não tem o olho no olho. Os nossos relacionamentos, eles são virtuais. Falta contato, né? Contato, falta pegada. Então, a frustração aí, é óbvio que vai ter. É óbvio. E dói, hein? Dói, trava suas pernas e te dá o problema no ciático. E aí sim é uma coisa que vai te tirar do eixo, sim. Fora isso, o sentimento de humilhação, porque isso começa a te dar uma certa insegurança. Eu sou obrigada a ter o corpo da Gisele Bündchen ou da Anitta? Ou ser uma Paola Oliveira? Ela pode ter celulite, eu não posso. Então, você tem aí corpos maravilhosos, mas de homens que viraram mulheres. Ele não tem celulite, por quê? Porque celulite que dá é o hormônio feminino.
Tá? Então eu sou obrigada a ter um corpo plastificado parecido com o corpo de um homem que virou mulher para poder entrar aqui. E aí vai a uma sucessão de enganos e de falta de aceitação do próprio corpo e das coisas da vida. A gente tem direito a amar sim, senhor, tá? Todo mundo e não tem idade para isso. A gente precisa amar primeiro a gente e amar todo mundo, tá? E se puder, assim... Amar duas pessoas mesmo, amar casal, vida amorosa, saudável. A gente tem 8 áreas na nossa vida. Essas 8 áreas da nossa vida tem que funcionar. Todas as áreas. Né? Tem que fluir. Seu corpo falou, obedece ele, gente. Gente, ó, a estrutura, né, da Bruxa Ivani, ela contempla várias terapias, conforme a dona Ivani já falou. Biosomoterapia pode ser a sua primeira ação. Isso. Né? É óbvio que tomar passe, você que já é da teia, toma, né? Mas às vezes ali na Biosoma, você tem uma oportunidade de trabalhar, de repente, aquela origem específica, Isso. né? Desenvolvimento espiritual é uma coisa muito Nossa, boa. Eu total. consigo controlar minha coluna com desenvolvimento espiritual. Exatamente. Exatamente. Esse foi o meu caminho. Né? Eu achei melhor ir, porque eu já trabalhei todas essas áreas ao mesmo tempo e consegui equilibrar. Ó, perfeito? Não, não é perfeito, porque a gente tá vivo, né? E a gente sofre influência do meio, de outras pessoas, de um monte de coisa. Mas é um caminho. Então, eu acho mesmo de verdade que você tem que fazer o possível para ser feliz em todas as áreas. Não precisa ser perfeito. Tem só que ser você e ser feliz. Só isso. Não dá bola pra torcida, gente. É isso. Não dá bola pra torcida. Beijo! Tchau! A Vibe Mundial apresentou Programa Terra